O demônio daquela história entrava ali na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se ele tivesse dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos. Senadora, tendo isso em mente, qual que foi o papel da educação e dessa paixão pelo Graciliano Ramos na sua militância política, né? Quando é que a senhora começou a querer entender as coisas? Oh, mas que passagem! Olha só, ele foi longe, viu? Bom, primeiro, assim, eu acho que a educação é uma revolução na vida de algumas pessoas, né? Porque o acesso ao conhecimento é algo que ninguém nunca pode roubar de você. Você pode morar na favela, ser branco, preto, índio. Se você tem acesso ao conhecimento, alguém não pode, rouba de você a eleição, rouba o voto, rouba a casa, rouba a sua dignidade, mas nunca será capaz de roubar o conhecimento, né? Aquilo que você tem através da educação, seja a educação formal, seja a educação conquistada através dos recursos literários, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E eu digo sempre, Caio, assim, que eu tive uma grande sorte, porque eu morava numa cidade do interior, né? A cidade chamada Palmeira dos Índios, que é a cidade que Graciliano Ramos foi prefeito e foi odiado como prefeito, né? Por assim dizer, odiado, porque ele só queria fazer as coisas certas e a maioria dos eleitores não queriam. Então, eu tive uma sorte muito grande, porque eu morava numa, né, eu sou de uma família muito humilde, que não tem nada a ver com política. Meu pai morreu, eu tinha 1 mês de idade, minha mãe nos criou, né, uma grande mulher, hoje é guerreira celestial, mas uma grande mulher. Ela mal sabia assinar o nome e ela tinha era uma visionária, né? Então ela gostava muito de comprar livros, né? A gente mal tinha o que comer, se passava aqueles homens na porta comprando livro, ela comprava livro, enciclopédia, aquelas coisas de antigamente. E a minha cidade, essa cidade onde eu morava, né? Eu não sou nascida na cidade, mas eu morava lá desde criança, era onde tinha a casa que é a Biblioteca Graciliano Ramos. Porque, embora ele tenha nascido em Quebrangulo, uma cidadezinha perto, ele foi prefeito lá. Então, essa casa, que era a Biblioteca Graciliano Ramos, meu irmão ganhava uns diplomazinhos de maior frequentador, porque meu irmão mais velho foi assassinado quando a gente tinha 15 anos, e meu único irmão hoje, ele era o maior frequentador da Casa Graciliano Ramos. Então, eu passei a me apaixonar por Graciliano Ramos vendo meu irmão ser um apaixonado. Meu irmão é médico, né? É mais velho do que eu, quase 5 anos, mas ele é quem foi a grande pessoa, assim, para me levar para o mundo do Velho Graça. E para mim foi uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque eu nunca vivenciei o dilema entre religião e a linguagem, né, de um duro, cheio de poucas palavras, como um velho comunista, como Graciliano Ramos. Então, as irmãs holandesas, que assim foram uma maravilha na minha vida, porque eram grandes mulheres corajosas e revolucionárias, andavam numas motinhas lá no interior, então, e dirigiam uma Kombi, né? Então, essas irmãs holandesas que moravam nessa cidade, então a gente estudava, né? Era uma escola católica e a gente estudava a história, para nós era a história de luta e libertação do povo de Deus. Então, eu nunca vivenciei experiências horrendas na igreja, nem com os padres que estiveram na minha infância, nem com as freiras. Pelo contrário, eu era a mais pobre, a mais doente, eu era muito doente. Todo ano diziam que eu ia morrer. Né? Era uma coisa, todo ano diziam que eu ia morrer porque eu era muito doente. Tinha problema pulmonar, ainda tenho asma até hoje, tinha problema renal, fiz glomerulonefrite. Então, todas as coisas que tinham, vai morrer, todo ano vai morrer, todo ano vai morrer, eu não morria. Então, eu tive uma excelente experiência por isso, porque eu vivenciei a análise do mundo real, né, através das freiras holandesas, que ensinavam a história de luta e libertação de um povo. Os padres da minha infância eram pessoas maravilhosas, nunca vivenciei
experiências dramáticas, horrendas, inaceitáveis, relacionadas à violência sexual com a igreja, e vivenciei a leitura, né, através de minha mãe, que nos ensinava sem nem ter acesso à leitura, e meu irmão. Então, assim, para mim foi uma combinação perfeita, por isso que eu nunca vivenciei esse dilema relacionado a poder ser cristão e ser de esquerda, porque hoje tem mais um componente de moda. Mas no início, quando eu comecei, era algo que poderia ser considerado inconciliável, né? Que era você ter uma relação com o mundo espiritual, com a divindade que se encerra em cada ser humano e na natureza, e era meio inconciliável, né, com a minha formação, porque eu vivenciei uma formação do ponto de vista da concepção ideológica muito importante para mim, porque foi muito rigorosa intelectualmente. Então, eu tenho toda uma concepção, né, da chamada esquerda socialista, que para mim foi muito importante também. E nunca vivenciei nenhum dilema, porque, ao mesmo tempo, eu via a história de luta e libertação do Evangelho e um velho comunista, né, de poucas e duras palavras, que era o velho Graça, o Graciliano Ramos. Então, uma lembrança linda que você me trouxe agora. Viu, Caio?